Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo Registrado aqui da Marx. Eu sou o Marcos Marafigo e hoje estou recebendo aqui grandes empresárias para contar um pouquinho da história, para nos motivar, para falar da trajetória delas e nada mais, nada menos hoje, gente, do que Cris Gaviati e a Lene, que tá por aqui conosco. Bem-vinda, Cris. Obrigada, é um prazerzaço estar aqui. Tô Nossa, feliz eu tava também. ansiosa. Você sabe quantas vezes eu tentei vir aqui e você me negou? Já várias vezes. Não. Lene também, seja bem-vinda. Muito obrigada, Marcos. Que prazer estar aqui com você. Estar aqui. Olha só, Cris, influencer, empresária, vai contar um pouquinho da história pra gente daqui a pouquinho. Calma o seu coração aí. Lene, também da Aromas Flower aqui. Pessoas que estão empreendendo, que estão fazendo a diferença. E hoje, do nosso podcast Papo Registrado, nós vamos então entender um pouquinho mais sobre a trajetória delas. É porque que o motivo da gente estar aqui no Papo Registrado é justamente esse. É trazer empresários, meninas aqui, trazer empreendedoras que estão fazendo a diferença para quê? Para motivar. A gente vem vindo aí de tantas situações, é pandemia, é política, tanta coisa que vem acontecendo. Sim. E as pessoas em algum momento ficam desanimadas. Então nós estamos aqui hoje para dizer que é possível empreender, que é possível fazer a diferença. Então eu queria dar realmente as boas-vindas para vocês aqui. Estou muito feliz de vocês estarem aqui um pouco com a gente. E a Cris é parceira já de algum tempo. Cris, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente como que foi a sua trajetória como influencer, você que já está aí, verificada no Instagram. Hoje também tem uma novidade, daqui a pouquinho eu mostro o que chegou aqui para a gente. Estava ansiosa. Nada mais, gente, do que o registro da marca da Cris. Mas eu gostaria que você começasse falando, Cris, para a gente, como que foi o início da sua trajetória como influencer, se você já começou como empresária ou se você começou como influencer, como que foi esse início? A gente quer saber um pouquinho mais de quem é a Cris Gaviati. Bom, você breve, porém você direta. Não precisa ser breve não, a gente tem tempo aqui. Vocês têm tempo? Então tá bom. Então eu vou contar a minha história, porque muita gente me pergunta o que eu recebo de direct das pessoas falando, conta um pouquinho, fala um pouquinho. Hoje é a oportunidade. Hoje vai ser a oportunidade, fico muito feliz e agradecida. Bom, eu iniciei na internet lá por fazem uns 10 a 12 anos, mais ou menos, que eu fiz um vídeo dançando e ele ficou viral. Na época... Que legal! Olha aí! Na época, o Instagram, ele nem... pra você ter uma ideia, eu sou muito pioneira no Instagram. Na época, o Instagram, ele nem tinha vídeos, era só fotos. Era um aplicativo só de fotos. Só de fotos, eu lembro dessa época. E aí, você lembra? Ai, gente, eu sou mais velho também, né? Não, eu a Lene, na verdade, ainda não, porque ela foi entrar depois, né, amiga? É que eu sou mais jovem. Você é mais jovem que vocês. Né? E aí, eu fiz um vídeo onde eu dançava, um amigo meu postou num grupo de meninas da minha cidade, e aquilo ficou viral, assim, em questão de minutos, foi pra outra cidade, pra outra, resumindo. Isso há 10, 12 anos atrás. Que foi o vídeo do Pararatimbum da Tatizá, que é um vídeo de funk, amigo. Passei no Fantástico, no Faustão e tudo que você imaginar. Sério. Tá disponível esse vídeo ainda, gente? Tá. Olha aqui, você tá disponível. Então, e aí, abriu as portas pra mim da internet em si. A música dela deu um boom muito grande, virou febre nacional. E ela me chamou pra dançar com ela, fazer a própria. Sim, aí eu gravei o clipe com ela, tanto que vocês podem ver. Só que o clipe saiu do ar porque a Disney entrou com direitos autorais. E a gente já sabe como isso é importante, né? Meu Deus, já vamos chegar nesse assunto. Enfim, e aí eu comecei a movimentar as minhas redes por conta desse episódio na minha vida. Mas a carreira de influencer mesmo começou há muito tempo atrás, quando eu já trabalhava lá no posto do meu pai, na minha cidade. A minha família era uma família muito conhecida em Dourados, pioneira. Então, tudo que eu usava, as pessoas comentavam, era muito engraçado, porque na época era um jornalzinho. Então, eles tiravam foto do que eu estava usando e postavam. Enfim, eu já era uma influencer nata. Nunca tive vergonha de chegar num lugar e filmar. As pessoas ficavam, olha lá, o que ela tá fazendo? Que ela tá fazendo que vergonha. lá, né? Hoje é normal, hoje virou, todo mundo quer tirar uma foto
de um prato bonito. Todo mundo fala, olha onde é que eu tô! O lugar que eu sempre quis, sabe? Hoje todo mundo é um tipo de influencer, o que é muito legal pra nova era, né? Claro. E nessa época que você tá falando, era tipo assim, o que essa pessoa tá ali... Não, pô, fazia cara feia. Você fazendo não tá isso, né? entendendo. Nossa, parava pra olhar. Não, gente, Parava era, pra olhar. tipo assim, chacota. O povo falava assim, gente, ela se acha. E nem era. Era porque eu queria realmente compartilhar. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, quem me criticava começou a fazer igual. E por aí vai, né? A vida, ela é um processo. Que legal. E perguntando aqui ainda, que horas que você olhou para sua carreira, que você falou assim, peraí, agora eu posso monetizar com isso, isso aqui. Porque quando você fala ali de fazer um vídeo e viralizar, Sim. hoje tá tão mais fácil às vezes, né? Fazer um vídeo que é viral, porque hoje tá aí o TikTok, os 15 aplicativos, segundos né? de- Reels que estão bombando. E você vai lá e como que chama a gente? Fazer um remix, né? De um Aham. vídeo. Nem é autoral. Nem era remix, né? O Não, nome. Era dublagem que você falou. antigamente chamava Double Mesh. Double e eu Mesh. fazia. Ai, ai, ai. Eu sou sem noção, né, cara? Eu fazia tudo. Eu fazia, assim, inconscientemente. Tudo que hoje a galera faz, eu já tava aplicando há muito tempo atrás, o que é legal. Porque eu vejo que eu não estava no caminho errado, entende? Sim. E qual momento que você olhou para aquilo e falou assim, agora é hora de começar a ganhar dinheiro com isso? Porque você saiu dali, vamos lá, você Sim. estava ali, fez o vídeo, aí foi chamada para participar do clipe e de repente Aham. você apareceu lá nas grandes mídias. Eventos, revistas, eu fiz bastante ensaio, eu já posei pra Playboy. E por aí vai, já. Ah, não acredito! Mas eu era não Era uma acredito! coelhinha. Eu Olha saí só, como quero uma só coelhinha. ver esse episódio. Não. A partir dos 18 episódios, podcast Papo registrado hoje, Lene. Aonde tá as fotos? Gente, pelo amor de Ah, Deus, é uma foto só, era uma coelhinha do mês. Aí eu A falei, coelhinha não do posso mês. mostrar nada. Fiquei tipo assim, Quero só Maria ver do o tanto Povo. de Google que vai dar depois. Pelo né? Ai, amor de Jesus Deus. da mãe. E Mas- daí começou assim, as pessoas elas me contratavam para eu ir até uma casa de show, um evento, um show de cidade. Uhum. Aí falava assim, sobe lá, se apresenta que todo mundo te conhece, tá todo mundo te Legal. esperando. Você A começou gente a ser a coloca a influencer música por mesmo ali trás daquilo. e você só anima a galera. Eu subia lá para e aí galera, quem quer vir nessa pra Aratimbu comigo? Chamavam lá e foi. Só que isso é muito cansativo. Isso requer assim uma Muita energia, né? Muita energia. que não vale a pena, vou ser bem sincera. Aí eu falei, não, calma. Eu tava ganhando um dinheirão, mas isso não pagava a minha paz. Aí eu falei, eu preciso dormir, eu preciso comer direito, eu preciso sentar num almoço com a minha família. E aí eu falei, eu preciso mudar minha estratégia de marketing. Foi aí que eu comecei a trabalhar com lojas. Então eu morei em São Paulo. E eu aí que fazia vem a parceria provador. também com a nossa querida aqui, que tem alguns Exato. anos já de parceria, né? Nossa, já. A É? gente já tem aí alguns anos de percalços. E aí corridos. você começou a trabalhar com as lojas. Você se mudou para Sim. São Paulo? Você falou? Me mudei para São Paulo, morei em São Paulo 2 anos. E foi, assim, um caminho cansativo também. Ô, gente, nada na vida, mas nada vem fácil. Você tem que dar o seu melhor, dar 110%. Porque sempre vai ter um coleguinha que vai dar 100, entende? Então, você tem que ser diferente. E aí, eu comecei a minha caminhada, eu digo daí. Porque mesmo tendo fama, ou tendo exposição, ou tendo contatos, foi difícil. Não foi fácil. E se fosse fácil, Cris, todo mundo fazia. Eu estava pensando, refletindo algo sobre algo ontem. E sobre estresse. Eu estava num dia estressado e tal. E aí eu comecei a pensar. O funcionário público tem estresse, porque ele está estressado porque o salário dele não aumenta. Sim. O cara que está desempregado tem estresse porque ele está procurando um emprego. Então, assim, qual que vai ser o seu estresse? Exatamente. Qual o estresse que você vai tem. escolher? Né? Eu até vi o Flávio Você Augusto vai falando essa estressar, semana, 100%. falando assim, que estabilidade não existe, né? E aí o cara fez até uma pergunta para ele assim, estabilidade não existe para você, mas você nunca quebrou. Então você está sempre estável, né? Mas ele falou assim, qual é a energia que a gente deposita para manter algo estável? Porque a estabilidade não existe, mas a energia que você deposita naquilo, ele gera o estresse, ele gera o cansaço, ele gera o estresse normal. Então a gente vai escolher o nosso estresse. E são fases. Você estava lá em São Paulo, passando por aquela fase, sabendo que aquilo ali poderia ser pedrinhas no seu caminho, que ia te trazer onde você está hoje, né? Sim, Então, claro. se a gente escolheu fazer o que a gente faz, claro que vai ter, sim, as dificuldades, mas amigo, não é isso que vai você parar. Não. Você foi bem coerente em relação a escolhas. Porque durante todo esse trajeto, eu tive várias escolhas que é onde me trouxeram, sim, até aqui.
E uma das principais, assim, que eu levo em consideração até hoje, que inclusive me faz ser parceira da Lene e ter os meus parceiros fixos, mensais, são os princípios. Então, tipo assim, uma pessoa sem princípio, ela não é nada. É isso que vai te diferenciar. Você pode fazer muito melhor do que eu, o meu trabalho. Só que se eu cheguei em você e te dei uma palavra certa, baseada nos meus princípios e agindo de acordo, você não esquece, as pessoas não esquecem. Entende? Verdade. Certeza. Muito bem, É muito bem bem assim. colocado. Muito Gente, deixa bem. eu conversar um pouquinho com a Lene. Lene, É porque eu falo, tá? Ah, tira daqui. esse é o nosso podcast. Esse é o Papo Capaz, Registrado, capaz. gente. Tá aqui, ó. A Lene é parceira nossa, cliente cliente do Marcos Marafigo, parceira da Cris. Verdade. Amiga da amiga Na da verdade, nós Cris. somos amigos, Todos né, nós, gente? cara. Eu falo que eu não Somos. tenho clientes, eu tenho amigos. É verdade. Amigos e amigas, porque os meus clientes todos eu tenho o número registrado aqui, registradinho aqui no meu telefone pra gente manter contato mesmo. Mas a Lene, como que foi o seu início do empreendedorismo? Quero que você conte um pouquinho pra gente, como que foi pra você começar a empreender, como que foi a abertura da Aromas, e já vai chegar em como que a Cris entrou nisso também, porque a Cris vai já deu uma entrar. alavancada nessa empresa que eu já sei também, né, que ela ajudou bastante a crescer aí nas mídias, mas como foi o início pra você do empreendedorismo? Você começou já com a Aromas, você tinha negócios antes? Então, eu sempre trabalhei assim nessa área do comércio. Sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. E eu trabalhava num ramo onde eu gostava muito, era muito legal, mas eu dependia muito da questão de mão de obra. Então, assim, eu vivia uma vida de muito estresse. Eu era tipo aquela que ganhava 500 e gastava 600 no médico, porque eu vivia mal. E É verdade, eu sou É prova. verdade. Quando ela me chamou pra trabalhar, eu falei, não posso trabalhar com uma mulher assim. E aí, uma Essa é vez, eu fiz um coach, onde eu fiz um desenho da vida que eu queria ter. E nesse desenho tinha produto, cliente e eu. Passado o tempo, eu entrei dentro da casa de uma amiga minha, a Wanda, e senti um cheiro. Daí eu falei para ela assim, nossa, toda vez que eu venho na sua casa tem um cheiro bom. E ela pegou um aromatizador e falou assim, olha isso daqui. E como no meu CNPJ tinha uma questão que eu conseguia comprar, no outro dia eu comprei uma quantidade, coloquei lá na frente, numa prateleirinha insignificante, uma loja horrorosa, e as pessoas começaram a olhar e a entrar. E aí eu fui percebendo aquilo. E aí passou-se os dias, algumas pessoas me perguntavam de óleos essenciais que eu nem sabia o que era. E aí eu fui vendendo, fui trazendo, até um dia que me pediram melaleuca. Eu falei, mas o que é melaleuca? O próprio cliente me falou, é tea tree. Falei, tá aqui. Uau. Vendi. E aí foi passando, isso foi em 2019. Só que eu vendia muito pouco. E você continuava no seu outro... No meu trabalho. outro trabalho. Aham. E assim, aí um dia foi uma menina trabalhar comigo e eu não sabia, gente, eu não sabia que em Foz do Iguaçu existia influencer. É Eu verdade. não sabia, a Cris sabe dessa história, eu não sabia. E aí ela mandou um recebido para uma outra influencer da cidade, e aí começou a vir. Olha Falei, a traição. ô, Glória. E Não te aí, conhecia ainda, né? Não tem- conhecia. Tá Aí certo. passou os olhos dias e não eu veem. fui fazer uma entrega num lugar e a pessoa falou assim pra mim, você tem que chamar influencers. Daí eu comecei a comentar os fatos e aí a mulher falou assim pra mim, eu vou te dar o número de uma menina, muito gente boa, que dá muito retorno. E o nome dela? Aí eu peguei e mandei uma mensagem. É verdade. Eu mandei uma mensagem pra ela e aí ela pegou e me mandou o Media Kit dela. E eu lá sabia que era Media Kit, mas me mandou. Depois ela vai explicar pra vocês. o que é o Quando Media Kit, quem eu não olhei sabe os ainda, tá? valores, eu falei... Daí ela falou assim, mas eu gostei tanto de você e do seu produto. Ela nunca tinha visto, gente, é sério. Eu nunca sou muito tinha marqueteira. visto. Ela só sabe vender, né? Aí ela falou assim, eu vou te fazer por tanto. Eu falei, opa, Olha aí, melhorou. vendeu. Depois ela vai dar essa aula pra gente aqui, ó. Pra você melhorou. vender. Aí tava a expectativa da chegada da cidadã, a loja horrível, lembra, Nossa, amiga? sim. E ela sentou no chão, sempre conta essa história pra todo mundo. E eu procurando um defeito nela. Galera, eu falei, tem tanto defeito.
E aí foi, ela entrou na loja, ela começou a trabalhar, sentava no chão, fazia a loja parecer linda, maravilhosa e não sei o quê. Que hoje tal. é muito E maravilhosa, por hoje sinal, é maravilhosa tá, gente? Depois mesmo. vou passar aqui o Instagram, Aromas Flower Foss. Aromas Flower Foss. Nossa, isso aí. E aí passou-se os dias, eu não estava estudando, aí foi onde acabou o ano, porque isso já estava no final do ano, e no próximo ano, o que aconteceu? Pandemia. E era um negócio assim que agora todo mundo vai quebrar, vai todo mundo não sei o que, não sei o que, não sei o que. E foi a época que eu mais cresci. Foi a época que eu mais melhorei. E aí eu comecei a estudar aromatologia. E aí eu fui me especializar em óleos essenciais. Quando ninguém falava em óleo essencial em Foz do Iguaçu, era muito pouco. Quando ninguém falava em aromatizadores de ambiente. Quando ninguém falava na marca que eu vendo. Hoje, ó, de gente que faz a mesma coisa. Sem contar que a gente era cobaia. Porque a gente testou todos para ter propriedade, porque eu gosto de fazer isso. E depois da aromatologia eu já me formei em aromaterapia clínica. Olha aí, gente. Eu sou a única oligoterapeuta do Paraná formada e também agora estou terminando a ortomolecular. E tudo isso nasceu dentro de uma pandemia. Uau, pandemia. Olha só, gente. Onde eu fiz treinamento com o Marcos. Já falei várias vezes no podcast sobre pós-pandemia. Para mim, a pandemia foi a melhor fase. Trouxe tantas oportunidades, né? E às vezes a gente olha uma situação como a gente acabou de passar, né? Falando agora numa pós-pandemia política, que está parecendo pós-pandemia, mas né? E a gente está, muitos empresários ainda estão naquela fase assim, eu vou esperar para ver o que vai acontecer com o governo para a gente fazer, mas nós não dependemos. Claro que a gente precisa pensar que o governo está ali para reger tudo que tem que acontecer, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Sim. Né? E se você não aproveita essa oportunidade que a pandemia deu para você estudar, para você se aperfeiçoar, para você buscar o conhecimento, você estaria talvez da mesma forma lá estagnada, fazendo aquilo que você não estava gostando de fazer. E aí você escolheu um outro estresse agora, né? Um estresse melhor. E foi durante a pandemia que a gente reformou a loja. Durante a pandemia a gente reformou a loja. Foi. E a Cris ganhou bebê. Ganhou bebê naquela época. Então, assim, eu entrei tudo em depressão melhorou. Pós-parto, aí eu me curei, aí eu tive síndrome do pânico, daí eu me curei. Tudo isso com aromaterapia. Olha só, gente, para quem tá ouvindo aqui agora, a Lene tem uma loja aqui em Foz. Tá em outros lugares também, Lene, já ou não? Ainda? A gente tem Santa Rita no Paraguai também. Santa Rita no Paraguai. E a gente entrega para todo o Brasil. Tá. Então, assim, a Lene não tem esqueçam, os melhores produtos na área de aromaterapia. E né? terapia e óleos essenciais, frequenciais. Né? Então, me explica um pouquinho mais, Lene, o que é o óleo essencial? O que é o seu produto? Os óleos essenciais, eles são substâncias extraídas da planta. Exemplo, o óleo essencial de limão siciliano, ele é extraído da casca do limão. Então, de qualquer marca que você pegar um óleo essencial, ele é extraído da mesma parte da planta e do mesmo método. Então, é prensado a frio, não sei o que, esqueci até os nomes de como que é. Está nervosa. Enfim, então assim, é isso que é um óleo essencial. E aí, e aquele estresse que você tinha? Depois que você começou a trabalhar, aí melhorou. É que, na verdade, a gente descobre amores, né? E eu vou dizer uma coisa, eu posso amo falar como eu vejo a Lene. A Lene era uma antes do aroma e uma pós o aroma. É outra pessoa, né, amiga? A Lene, ela era uma pessoa bem negativa por conta de tudo isso que ela vivia na saúde. Então, eu falava, às vezes ela me ligava e falava, vem aqui na loja, eu preciso da sua energia. Eu falava, não! Mentira, você falava, tô indo agora. Eu falava, tô indo porque de desgraça a gente gosta de compartilhar. Aí ela falava assim, não sei o que, porque tô mal. Eu falava, mas também tô mal. Vamos lá, vamos falar, ver quem tá mal, entendeu? E aí hoje ela é outra pessoa, tipo, ela elevou. E consegue ajudar muitas outras pessoas através. Ela expandiu, exatamente. Né? Por quê? Porque a arte de você poder ajudar o próximo muda tudo. Eu tenho um verdadeiro amor por óleos essenciais e por terapia frequencial, que é uma outra terapia muito legal também, que a gente tem lá no Aromas, que é algo assim, ressuscitador. Existe essa palavra? Mas eu amo aquilo. Lene, e aí nasceu, então, Aromas Flower. E como que surgiu esse nome na sua mente? Não surgiu na minha mente. Surgiu na mente de uma outra pessoa que eu vivia... Porque assim, eu vendia um produto, mas eu não tinha nome. Não tinha nome. Não.
E aí eu ia perguntando para o que você acha disso, o que você acha daquilo. Daí aromas de flores, aromas não sei o quê. Aí Aromas Flower. Ficou. E aí nasceu Aromas Flower, que inclusive hoje registrada já com a Marx, né? Já tem quanto tempo que saiu o seu registro? Já tem alguns meses? Já? Um ano? Já tem, não né? sei se já tem um ano, mas já tem um tempinho. Já. A Lene está com marca registrada, daqui a pouco vai estar expandindo para outros lugares aí. Ela já vai contar um pouco de como que ela se sente como marca registrada. E como é importante, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas pode ser algo supérfluo, nem é necessidade. E olha só, para uma empresa. Quando surgiu a ideia de registrar o nome, eu falei, quem vai colocar o nome de Aromas Flower? Gente, você não tem noção, amiga. Como tem gente na internet com esse nome. Aromas e Flower, aromas e não sei o quê. Só para dados aqui estatísticos, a cada minuto, a gente está conversando aqui há alguns minutos, a cada minuto é protocolado no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, dezenas, entre 20 e 30 novos pedidos de registro de marca. Uau! Então, nesse exato momento que você está assistindo aqui esse podcast, pode ser que tenha alguém que esteja tentando registrar o seu nome. Então, hoje, nós estamos aqui com duas grandes empresárias de Foz do Iguaçu, influencer, que já tem a sua marca registrada, que inclusive daqui a pouco eu vou entregar o da Cris aqui, mas antes disso, vou continuar aqui um pouquinho o papo com a Cris. Cris, vamos lá. Aí a Cris vai lá. Gente, você nem lê, né? Começa a ganhar dinheiro, né? Hã? Ele nem lê. Ele tá tirando tudo da cabeça. Não esquece, não, mesmo. Aí a Cris vai lá, fez o videozinho dela, bombou no remix. Como é que chamava? Double Mesh. Começou a ganhar dinheiro com isso, mas aí você falou, não, agora eu vou mudar a minha área aqui e vou começar a atender lojas. Foi aí que tu veio pra Foz? Monetizar. Você já fazia isso lá em São Paulo? Fazia isso em São Paulo, daí eu conheci um boyzinho aqui em Foz e me mudei pelo amor. Mentira, por causa da ponte aérea. Pode olhar pra câmera aqui e mandar um beijo pro pronto. Pro Paulo. Manda um beijo pro Paulo. Manda um beijo pro Paulo. Paulo, amor, eu te amo. Enfim, e moro aqui em Foz já há uns 5 anos, mais ou menos. Só no isso, Paraguai, não, 3. Mas... Que legal. E aí as portas começaram a abrir aqui pra ti também. Porque a gente faz, né, Cris? O lugar. O lugar, não interessa onde você esteja. Se você tem uma especialidade, se você tem um serviço a oferecer, não importa onde você vai. Se você faz com integridade, como você falou, você tem seus valores, você demonstra seus princípios, isso, você vai encontrar pessoas. Você se destaca, não interessa onde você esteja. Sabe quando você fala, alguém fala assim pra você... mas sabe que tem fulana, mas coitada, ela mora lá nos Quintos, mas ela mora lá nos Quintos, você tá me falando do serviço dela aqui? Exatamente. Entende? Porque a internet tá aí para isso hoje, né? Hoje a gente consegue entregar no Brasil todo, você consegue atender, se você faz um vídeo hoje, um stories, por exemplo, a marca pode estar lá em tal lugar. Você faz o vídeo, as suas seguidoras do Brasil todo vão estar assistindo, ou do mundo inteiro vão estar assistindo aquilo, e de certa forma vai fazer a diferença para a empresa. Eu sou prova viva, tá, gente? Maravilhoso. Prova viva também, além da Lene aqui, ó. Eu tinha uma loja aqui em Foz do Iguaçu. Verdade. Na época a Cris foi lá, estava gravidinha, fez o trabalho pra gente, a gente entregava, nossa, era muito top. Era pro Brasil inteiro, lembra? Meu Deus do céu. Então, e aí vem a importância agora da gente falar um pouquinho, Cris, sobre as estratégias para o empreendedor crescer. Por que eu falo isso? Estou com duas pessoas aqui que são empreendedoras e passaram dificuldades, inclusive daqui a pouco quero saber qual foi as dificuldades que vocês passaram para falar para essa galera também, para que eles não passem mais pela mesma situação. Eu hoje, se fosse abrir um novo negócio eu não ia mais cometer talvez os mesmos erros que a gente já cometeu anteriormente. Sim. Mas assim, hoje o empreendedor está aí, tem a internet, tem as redes sociais, tem um monte de coisa para acontecer. Quais são as estratégias hoje? Você é influencer, você vende isso, mas que é imprescindível para o empreendedor, porque ele não pode ficar sem. O que o empreendedor não pode ficar sem? Fala assim, cara, se você não seguir nessa linha aqui, é bem provável que você está fadado a passar por uma dificuldade. No momento, a estratégia principal que eu digo é a conexão com alguém ali do outro lado. Todo mundo passa pelas mesmas situações em diferentes momentos da vida. Então, a partir do momento que você cria uma conexão com a pessoa do outro lado e você sabe suprir a necessidade dela naquele momento, faz toda a diferença. Eu apresento produtos de diferentes nichos, mas eu apresento uma empresa de cada nicho, sabe? Eu não misturo. E aí as pessoas falam para mim, Cris, você postou há 15 dias atrás uma empresa
de alguma coisa relacionada. Você pode me passar? Posso. Cris, uma vez você me falou de uma loja que tinha um calçado que era para quem pisava torto. E eu ficava, cara, postei mesmo há 2 anos atrás. Uau. E a pessoa se lembra, entende? Tipo, isso é a conexão, entende? São momentos diferentes, mas a gente está sempre conectado. Então é importante o empreendedor ter isso em mente. Que você não tá falando para sua tela de celular, oi, tudo bem? Olha que eu tenho Tem um que... ser Não! humano, tem vários seres Tem humaninhos ali inúmeras atrás. pessoas ali do outro lado que estão esperando para aproveitar o seu produto, entende? E o influencer, ele tem um papel importantíssimo nisso, porque eu sou a ponte. A Lene tem um produto, um dos produtos melhores do mundo, entende? Ela tem uma medicina alternativa na mão dela gigantesca, que ali do outro lado, às vezes, a pessoa não sente... como é que eu posso dizer? Como é que eu posso falar? Ai, gente, fugiu a palavra. Por exemplo, a pessoa tá ali numa depressão profunda, atolada em um remédio e não sabe mais como e não vê mais alegria. Com um simples aroma, com uma simples... Entende? Muda toda a história dela. E eu sou a ponte disso. E isso acontece. Muito. Isso é frequente. E você falou algo agora, né? Que é a pessoa criar conexão. Então, assim, eu vejo que... e algo que você falou que me chamou bastante atenção, que você pega lá uma pessoa que pediu para você o que você postou há 2 anos atrás. Sim. E quando você entrega essa informação, você está entregando isso com amor, né? A pessoa, ela fez um investimento em você naquela época, 2 anos atrás, ela nem está mais contigo, Nem talvez. tá mais comigo. Mas você continua influenciando Sim. aquela marca. Isso é over-delivery, é entregar mais do que a gente promete. Eu acho que todo empreendedor que entende o que é a palavra over-delivery, é entregar mais do que eu prometi. Isso é uma Isso lei é- para mim. Entregar mais do Isso que eu é- prometi. E Né? tem um diferencial na Cristiane que eu Cara. sou, assim, Ó, começou fascinada a por vacinação. ela. Porque, assim, é verdade, a Cris não coloca o dinheiro na frente de tudo. Não é que ela não receba por Claro. isso. Mas, por exemplo, ela não divulga outra loja de aromas. Ela não fala de outros óleos essenciais. Exclusividade para o cliente que está com ela, né? E é uma coisa, assim, que ela poderia divulgar quem ela quisesse. Porque eu só divulgo quem eu acredito. E eu acredito demais no aromas, desde do princípio. E é tão gostoso você vender algo que você acredita, né? Eu Fala sério, sou, né? sério, Não a tem prova é como você viva. Tipo, quando alguém fala assim, Cris, pra que serve tal coisa? Eu mando áudio, as pessoas ficam impressionadas. Falam, calma, é sério que tem tudo? Sim, ainda também tem tal coisa, tal... Mas, meu Deus, você também atende lá? Todo mundo pergunta isso. Eu falo, não, a Lene, ela vai te ensinar, ela vai te explicar certo como consumir o produto. Mas tem tal coisa pra libido. Porque você já usou também, Ah, você já provou os uso. produtos. Se você já entrar na sabe. minha casa é uma segunda casa do Aromas Flower, né, amiga? Eu Verdade. tenho um negócio desse também, com todos os óleos, com tudo. Por quê? Porque eu quero ter propriedade no que eu tô falando. Então, eu uso. E a pessoa para comprar da gente, primeiro que ela vai ter que ver você como uma autoridade naquilo. No assunto, sim. E você precisa realmente passar confiança. verdade. A pior coisa é a gente chegar de um local, no estabelecimento, e a gente querer, talvez, comprar alguma coisa e a gente não sentir confiança. É terrível isso. Se a pessoa não te passa confiança, você pode estar querendo você muito acha aquele que a pessoa está produto. empurrando o produto. E os clientes, às vezes, eles estão indecisos em alguma situação. Porque não é todo mundo que sabe que o óleo essencial X é para aquilo. Sim. Exatamente. O nível de consciência dele não está pronto para ele saber E, daquilo. Marcos, é uma E coisa... se nós não ensinamos ele o que é, não tem propriedade para falar, como que ele vai saber, né? Sim, claro. Com certeza. E é muito interessante essa questão de óleos, de vender disso e de aquilo, porque eu sempre falo, se aquilo não te faz bem, não vai fazer bem para ninguém. Porque o primeiro a se beneficiar somos nós. Eu, a Cris, a Letícia, as pessoas envolvidas na situação. Então, assim, a cobaia pode ser, mas Cobaia que do bom, bem. né? Que somos Eu cobaias. adoro, não reclamo. Bem. Ai, gente, Amo. que legal. Eu adoro falar sobre isso. Nós estamos aqui batendo um papo com 2 grandes empreendedoras aqui de Foz do Iguaçu. Cris Gabiati, influencer com mais de 300 mil seguidores. Ah! Palmas aí. Verificada. Verificadinha. Inclusive, ó, e registrada. registrada. Inclusive registrada. Agora eu quero entrar no assunto com a Cris aqui, que é o seguinte, Cris. Você começou há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Sim. De repente, né, o seu nome começou a crescer, 50, 100, 200, 300 mil seguidores. Que momento
que você falou assim, poxa, eu sou uma marca, eu preciso proteger esse nome, né? Porque às vezes a gente olha para um... Hoje, a internet está aqui, é o perfil de Instagram, geração de conteúdo, de repente um vídeo que você faz, bota lá tantos milhões de seguidores, começa a gente de todo lado chamar. Mas você fala assim, mas eu não tenho ainda a minha loja física, eu não fiz a minha fachada, eu não tenho... Mas você é a sua própria marca. Eu sou a própria marca. Né? Eu acho que você já entendeu isso há algum tempo, sou quando você começou. Você é uma empresa, você é a sua própria marca. Mas em que momento que a Cris Gabiati falou assim, eu sou a minha marca e eu agora vou proteger isso? Não faz muito tempo. Fazem uns 2 anos que eu comecei a mexer esses trâmites, porque até então a gente trabalha focado. Nunca isso vai acontecer comigo, nunca alguém vai usar meu nome. Mas durante o meu trajeto, quando eu parei, que eu falei, não, eu preciso fazer o registro da minha marca, eu preciso autenticar, né, o nome Cris Gabiati, porque eu comecei a me lembrar durante esse trajeto, são mais de 10 anos. Já aconteceu vários percalços assim no caminho, sabe? Uma história. Eu passei por altos e baixos, e durante os baixos... tentaram me passar para trás diversas vezes, usaram meu nome, já em golpes até, entende? E eu já tive que entrar na justiça para provar que não era eu, mas estava o meu nome envolvido num produto. Enfim, foi aí que eu falei assim, nossa, eu achava que para eu registrar a minha marca era algo de outro mundo. Eu tinha que desembolsar ali alguns milhões, entendeu? E falar assim... Era só para Coca-Cola e para Apple. Exato, eu falava, cara, isso é quase que para uma empresa fodida, né? Eu falei, mas peraí, eu também sou fodida, cara. Eu sou fodida, eu preciso... Aí foi então que eu entrei em contato com a Marx, nós fizemos a reunião e eu vi que é muito acessível, é muito necessário. Carla te atendeu. Vou dar um beijo pra Carla aqui, ó. Carla Demétrio, primeiro, nossa fundadora da Marx. 1 hora olhando pra cara dela, tá, gente? Se vocês não conhecem a doutora Achando Carla, defeito, igual eu. procurando qualquer mísero. A mulher é perfeita. Ela é demais. Ela sabe, ela é perfeita, não tenho o que dizer dela. E aí a Carla que começou o seu processo de registro, a orientação inicial, né? Tudo. Ela sanou todas as minhas dúvidas, assim, no primeiro momento. E ela falou, calma, não é bem assim, Cris, vamos procurar, vamos ver o que tem aberto, o que não tem no seu nome, vamos fazer isso, aquilo. Meu, ela foi, assim, um mestre dos magos pra mim. E aí quando você olhou pra aquilo, falou assim, meu Deus, é só isso? Era só isso. Por que tempo eu não fiz todo antes? eu evitei qualquer dor de cabeça, porque se alguém fosse mais ligeiro, como tentaram fazer durante, né? Pegasse meu nome, eu estava ferrada, eu ia ter que mudar tudo. Porque até você descobrir que alguém está usando o seu nome, demora. E quando você descobre, simplesmente não vem assim, estão usando teu nome. Não, vem com uma enxurrada de bomba em cima, entendeu? Claro, e tem que se defender, tem que contratar alguém, tem que fazer isso. Então, assim, é só dor de cabeça. Então, quando você começou o teu processo, foi há algum tempo com a Carla? Sim, fazem mais de 2 anos. E como que você, nesse processo todo, como que você... tem se sentido sabendo que está chegando o seu registro de marca, agora que você é uma marca registrada. Gente, posso ela falar? se acha já, né? Ela se acha. Gente, eu fiquei muito feliz, de verdade. É algo assim... Não tem como eu falar em palavras, porque é um sentimento de gratidão, de dever cumprido, é um sentimento, de você falar assim, pô, eu alcancei, eu realmente sou levada a sério por mim. Isso é o principal, entende? E aí, você se levando a sério, você enaltecendo a sua própria empresa, tendo o seu próprio registro, isso já aumenta os olhos dos outros, entende? Traz mais credibilidade. Credibilidade, mais confiança, mais segurança. Que legal. Gente, Produção, ruja os tambores, então, por gentileza. Cadê os tambores? Cadê a bateria? Cadê os tambores? Porque é o seguinte, gente, ó. Chegou o momento esperado aqui. E cadê a produção, as palmas? Cadê os tambores? Cadê tudo que você imaginar que tem aí? Porque é o seguinte, preparem os corações. Pera aí que eu vou gravar esse momento! Preparem os corações. Gente, porque eu tava é o seguinte, assim, ninguém me disse. Desde o início. Puta, agora. Pode falar. Ó, preparem os corações, porque chegou o momento esperado da gente entregar o certificado de registro de marca da nossa querida... Arruma aí, Cris. Arruma aí. Da nossa querida Cris Gabiati. Ela começou o processo com a gente aí no dia 3/11/2021. Maravilha! E agora tá aqui, ó. A concessão foi 3/11/2021. E a gente tá aqui entregando o certificado de registro de marca dela. Agora a Cris Gabiati é uma marca registrada. Uhul!
Segura! Amigo! Segura, gente. Ai, que linda. Segura. Cris. Amei, estou emocionada. Vai me chorar. Ai, pronto. Ai, é uma etapa na minha vida vencida. Que coisa. Cris, Adorei. isso aí Obrigada. não é... Eu digo que certificado de registro de marca não é um quadro na parede. Ele não é somente um papel impresso pelo Ministério da Economia, Nossa. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele não é só um quadro decorativo na parede, mas ele é concretização de toda a sua história que você viveu até agora. Como você falou, teve momentos lá em São Paulo que como que você se sentia, de repente, falou assim, será que eu vou desistir? Teve algum momento que você pensou em falar assim, eu vou jogar tudo pro alto, Cris? Inúmeras vezes. Se eu contar tudo que eu passei, dá um livro. E realmente dá um livro. Falando em livro, escrevi um livro. Eu queria que alguém me ajudasse aqui. Vamos conversar aí, porque você é o Olha homem aí, dos alguém negócios. já vai auxiliar a gente aqui. Então é a concretização, né, de um sonho teu de proteger o seu nome. Afinal de contas, você está ali no seu Instagram como uma pessoa pública, influencer, inclusive está nascendo agora, né, a Sim. outra marca sua, que é a Gabiati Collection, Exatamente. né? Vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco também? Maravilhosa. Vamos. É, E, inclusive, eu já entrei até com um pedido de registro Já da marca tá da Gabi. aqui. Claro, gente, agora... O que é a Gabiati Collection? A Fala um Gabiati pouquinho pro Collection pessoal é uma aqui. coleção baseada na mulher moderna, é uma coleção atemporal. Minhas peças, elas não são coloridas, elas são aquelas peças que você pode usar agora. Como você pode usar daqui 2 anos, a peça tá intacta, linda, né, amiga? Maravilhosa. Maravilhosa. Já tá no Combina forninho com já tudo. isso aí? Tá no forninho já, né, com gente? certeza, já. Tá tudo maravilhoso. Indo de vento em polpa. Tá no forno, seja o que tá Deus quiser. saindo. E olha só, a nervosa. Cris, ela fez o registro da marca dela como nome, como Cris Gabiati. Então, pra você, talvez, que tá assistindo a gente aqui, você deve estar pensando, mas por que a Cris registrou o nome dela? Primeiro, porque ela é uma pessoa que ganha dinheiro com o Instagram. Sim. Ela tá Ganha ali, dinheiro ela com precisa, ela é a marca própria dela. Quando você tem o registro do seu nome, Marcos, mas quem vai copiar o meu nome? Gente, tem tanto nome parecido. Sim. A gente já viu vários casos de pessoas famosas aí que tiveram que tiveram que Perderam. trocar o nome Uhum. porque a outra pessoa foi lá e registrou. Então a Cris, ela fez o registro do nome dela e também da Gabiati Collection, Collection, que sim. está saindo em breve já o nosso Ai, registro também. amém. Já deu a entrada também. Então eu fico muito feliz, Cris, de fazer parte da Marx, em nome da doutora Carla, de fazer parte, né, dessa concretização do seu sonho. Eu sei que a partir de agora não é só um quadro na parede, mas é uma mudança de chave para que você possa crescer ainda mais, para que as pessoas ainda olhem para o nome Cris Gabiati com ainda mais respeito e com mais admiração, porque agora, meu amigo, minha amiga, é marca registrada. Amém. Respeita, mãe. Amém. Eu fico tão feliz disso. A Lene já recebeu, gente, o certificado Eu dela. recebi, Ela já o meu recebeu já faz antes, né? dias já. Deixa eu te perguntar, como que foi pra você quando você recebeu o seu certificado? O Aromas Flower estava com uma unidade aqui em Foz. Você já tinha aberto no Paraguai quando chegou o teu registro? Ainda não? Já. Tava abrindo, né? Já estava aberto. É. Já estava Porque aberto. assim, o que eu penso? O cliente, a pessoa quando ele recebe o registro de marca dele, a gente tem que pensar grande. Você tá pensando, você não é mais aquela lojinha lá não. Sim. Eu não sou mais Você a não é pessoa que tô simples. lá, não, eu sou uma marca registrada. As pessoas admiram, elas trazem mais credibilidade pra gente, né? Como que foi pra Lene da Aromas Flower ter o seu certificado? Então, quando me foi sugerido por você naquele dia registrar minha marca, eu até pensei, nossa, Pra quem vai copiar Aromas Flower? E, gente, é impressionante o tanto de gente na internet que tem aromas isso, aromas aquilo, flowers. Porque vender óleo essencial, qualquer um vende. Agora, saber o que eu sei para orientar alguém é diferente, não é? Então, tem uma credibilidade do nome Aromas Flower, por quê? Porque todo mundo sabe que vai ligar, vai pedir orientação, porque óleo essencial tem contraindicação, sim. Não é assim que usa, não é ao vento, é uma coisa diferente. Então, o que as pessoas estão fazendo? Colocando nomes parecidos com o meu, para Você já poder tem autoridade. para vender com a mesma credibilidade que eu vendo. Entendeu? Então, já tem muita coisa que a gente vai precisar fazer por aí para... E aí, quando eu recebi, eu sempre eu ligava lá, gente, já chegou meu certificado? Gente, já chegou meu certificado? E aí, chegou, aí eles iam mandar moldurar e tal, e tudo certinho para me entregar.
chegou aquele trem lá, né? A pessoa que não se acha, Aham. virei um pavão. Uau! E como que foi pra você? Você teve alguma outra coisa que você fez depois do seu registro? Você abriu a sua loja lá no Paraguai, você criou alguma linha de produto seu, você tá em andamento com essas ideias? Me conte aí, a gente quer saber um pouco mais. Muita coisa. Quero saber. Essa mulher Hoje a gente vai ter que gravar outro Hoje eu podcast, puxei o será? freio Aham. dela. Olha, verdade. eu tenho 2 produtos exclusivos que eu, assim, sou fascinada por eles e a Cris também. Ó, Sim, isso é verdade. uma que se chama uma sinergia, que ela é Sunrise. Mas essa é a criação da Aromas Flower. Que é a criação da Isso, Lene. gente, olha só. Não, e Legal. sem contar Meu que Deus. esta sinergia, esse óleo, ele é extraído da planta descansada nativa. Não, você tem que ver ela falando. Você não sabe. Eu já tô Encontramos uma planta de 130 anos lá, que ela cresceu Pra sozinha. que ela faz isso, sem meu Deus? interferências do externo, sem nenhuma Eu quero agressão. saber. Eu fico tipo... Gente, Oh. é uma mistura de óleos essenciais que ela... E o hortelã. Que hortelã, Não é amiga? hortelã. Não, amiga, não é hortelã. O Sunrise. O Sunrise. E são 2 produtos que você... Ah, o outro produto Ah lá, que eu ela nem tenho tá falando. Ela tem muita coisa. exclusivo Nem É lembro dos outros produtos dela, é né? o sabonete íntimos. Olha aí, Esse é olha maravilhoso, aí. meninas. Não, esse Olha não é aí. maravilhoso. Esse Já é entrem no Instagram aí fantástico. da Aromas Flower, já manda o direct lá falando que vocês já querem Ele isso faz aí. um milagrezinho, que a Cris sabe qual. E aí, como eu falei que eu sou a cobaia na parte difícil, sabe? Eu cheguei nela e falei assim, amiga, eu tô ando muito lubrificada, tem alguma coisa errada. Aí ela, você sabe que poderia acontecer isso com o sabonete, eu não preferi não te dizer. E eu, calma aí, garota, você descobriu a lâmpada fórmula. do gênio? Como A- assim? A fórmula secreta. Não, é porque nesse sabonete, é sério, tem um óleo essencial, de todos que tem um único lá que ele é raríssimo, que não tem em todo lugar. Então, É. eu tenho uma fonte que tem esse óleo essencial que faz esse certo milagre Olha nas aí, meninas. gente. Eita, Grande quero milagre só nas ver. mulheres. Gente do céu, esse papo tá gostoso demais. Nós temos mais uns minutinhos aqui pra falar, mas eu queria o seguinte, pra gente finalizando aqui o nosso papo registrado, eu gostaria que a Lene deixasse agora pra gente uma dica pra quem tá querendo empreender, Lene, pra quem tá pensando em empreender. Tem tantas mulheres hoje que estão querendo empreender e tem medo. Eu vejo tantas pessoas que querem começar um novo negócio e aí fala assim, depois que eu não sei o que eu vou começar. Depois que meu filho crescer, eu vou começar a empreender. Depois que mudar o governo, ou voltar, ou vou ficar, ou for, ou ir, eu vou empreender. Depois que passar a pandemia. E vão passando os anos. E acabou. E a isso. pessoa E a gente tá lá. continua fazendo a mesma coisa. Esse podcast, o Papo Registrado, é para trazer histórias, sim. A Lene, eu imagino que passou por tantas dificuldades também, porque em pandemia, montando o negócio, Lene, como é que foi para você? Na pandemia, teve algum momento que você olhou assim e falou assim, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa na pandemia? Ou você já falou assim, peraí, não, bora para cima? Na pandemia foi a melhor fase da minha vida. Foi Foi que você a melhor. começou a vender. Foi quando Só que eu aí comecei a depende vender. dos... Olha só, Ela e a depende... funerária Santa Maria. Né? Eu arrasei na pandemia. Só que olha que interessante isso. Aí vem aquela questão da gente falar Corta assim, eu. como que Ela é eu... louca, cara. Tira ela daqui. Ai, gente. Aí vem aquela questão da gente, como que a gente enxerga a cada momento. Né? Porque eu acho que... Você já deu a dica aqui, já captei. Sim. Se vocês pegaram o código que ela deu, que eu já captei o código dela. Eu perguntei, qual que é a dica que você dá? E perguntei se ela passou por alguma dificuldade na pandemia. Ela falou assim, na pandemia foi o que ela mais explodiu de vender. Marcos, mas espera aí. Como assim? A pessoa vendeu na pandemia. Então, como que a gente enxerga o nosso negócio pós-pandemia? Como que a gente enxerga o nosso negócio na crise? A forma que a gente enxerga o mercado e as oportunidades é a gente que faz. Exatamente. Se você ficar lá chorando, só chorando junto, você não vai vender o lenço para ninguém. Olha, Exatamente. Você vai estar usando o teu lenço. Você vai só aí, né? usar Tá o lenço, vendendo você não vai vender lenço para ninguém. pra ninguém. Né? Exatamente. Então, na pandemia foi que você falou, não, peraí, vou fazer acontecer. Né? a busca automática também veio. Veio uma busca, mas assim, uma dica que eu sempre vou falar para qualquer pessoa. Faça o que te dá prazer. Esquece a parte financeira e faça o que te dá prazer primeiro, porque é muito maravilhoso você chegar dentro de um lugar que você ama estar.
É que você não tem pressa de ir embora, que você, é 6, não sei, tal. E você estudar novos produtos, estudar novos, sabe? Ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Eu acho que a melhor coisa é fazer o que ama e saber o que você está fazendo. É aquela velha história, né, amiga? Geralmente as pessoas que têm... Vou dar um exemplo bem chulo. Tem vergonha de falar em público. Na verdade, é porque você não sabe o que você está falando. Não está falando. Então, a partir do momento que você sabe o que você está falando, você Exatamente. vai adorar falar com as pessoas. Você vai amar falar. E tem algo que eu sempre gosto de falar também, Cris, que é o seguinte. Existe uma escala de conhecimento. Essa escala de conhecimento sempre vai haver alguém que precisa ouvir o que a gente fala e sempre nós vamos aprender algo que a gente não sabe. Então, às vezes aquela pessoa que ela fala assim, eu tenho vergonha, ela, eu não sei falar, mas ela vai estar pensando na escala de cima, da pessoa que tá lá em cima. Mas existem pessoas ali embaixo que também querem ouvir um pouquinho. E que às vezes a forma dela falar, a forma, né? Então, tão às vezes, simples, é o que a pessoa vai estar quando você é o que a sentou lá pessoa no entende. Quando a Cris chegou lá e sentou lá no chão da Aromas, é o jeito dela falar, é o jeito dela falar. E essa aí que traz a conexão com as pessoas. Às vezes a gente tem aquela mania de falar, não, eu preciso estar tão arrumadinho para falar. Claro, exatamente. Falar filtro, palavras ninguém descarta um bom filtro Não, hoje em dia, né, gente? Não, claro, com Mas... certeza. Um filtro faz toda a diferença. Não é pecado, né? Mas usar só que a gente filtro, leva né? a nossa cara. Tipo assim, eu saio de de casa, filtro, mas eu levo mas a é nossa. É nossa. Tá com filtro, mas Tá Não é é minha. pecado usar filtro. Não. Mas não é só isso, é o jeito da gente falar, se expressar. Então, assim, eu sempre digo que nessa escala de conhecimento, sempre vai haver alguém que precisa aprender algo com a gente, né? E a gente consegue transmitir. Cris, deixa um recado aí pra galera que tá pensando em começar a empreender. O que você acha que fez a diferença no seu negócio? Você já falou várias dicas aqui, mas pra gente finalizar agora, assim, com chave de ouro, o que você poderia falar assim, gente? Olha, não faça isso. E faça Não isso. faça ou faça. Na verdade, eu acho que o maior exemplo que eu tenho, é que eu sempre segui o meu coração. Hoje eu colho o que eu plantei a minha vida inteira. Então, assim, o que faz seu coração vibrar? O que você está disposto a pagar? Até onde vai o teu sonho? Entende? A nossa vida, costumam dizer, a vida é uma só. Na verdade, não é. A morte é uma só. A vida está aí todo santo dia. Nossa, todo dia que você... Gente, dá licença. Não perde a linha de raciocínio. Todo dia que você acorda, Deus te deu uma oportunidade nova de começar. E se você tem esse sonho dentro do seu coração que faz ele vibrar, te faz levantar da cama, Deus não dá sonho que você não pode ser cumprido, entende? Ele nunca vai te dar uma vontade para te desapontar. Ele não desaponta, ele exalta. Então é isso. Você não precisa de mais nada. Nossa, Acreditar. amiga. Nada. Acreditar. Gostou, Você me amiga? motivou agora, amiga. Obrigada. Você me motivou. Ai, gente, olha, isso é isso. pra fechar, Mas né? porque as pessoas não falam, amigo. As pessoas não falam sobre isso. É necessário você fazer algo que você gosta e você entender. Bate um tete a tete com Deus, entende? E aí, Senhor, é isso mesmo? Fala com Ele. Ele tá aí, pô. Sim. Só ele Eu tenho um pode livro, responder. aquele que eu te compartilhei, 1001 maneiras de enriquecer, sei lá, do Joseph Murphy. Joseph Cara, Murphy. e ele Maravilhoso. fala, ele é maravilhoso, e ele fala isso. Convide Deus para ser o seu sócio. Uau, forte. Exatamente. Deus sendo Isso é seu sócio. Olha, eu venho falando no português mais chulo e ela vem falando, convide Deus para ser o seu sócio. Amiga, eu te dei o livro. Essa seria a dica da Cris. Eu falei isso, tá? Corta. Bota aí eu falando. Convide Deus para ser o seu sócio. Essa frase é minha. Essa frase é minha, de frase de efeito. Pá. Mas Mas é verdade. A gente tá... O momento é tão caótico que a gente tá parando de ouvir. A gente não pode tá parar no de piloto ouvir. automático, né? Perdendo a um gente pouco tem que aquela essência, manter a perdendo conexão. a fé, perdendo a conexão. Com né? certeza. E a maior conexão que você pode ter com o divino é você sentir o seu coração. Quando você vai sair da sua casa e vai para um lugar que seu coração não tá bom, o que você faz? Tudo dá errado. Entende, Lene? Entendo! Tudo dá errado. Tudo é pesado. Não vai. Não vai. É Deus ali falando. E você sabe que durante a minha vida eu tive vários livramentos, assim, de morte. Se você quiser, eu posso ficar mais uma hora aqui contando pra você. Mas é que, tipo assim, Conta aí são uma livramentos terríveis. Consegue e compartilhar alguma coisa, assim? Você lembra agora que possa falar? Eu tive várias conexões, assim, com Deus. Eu tive várias experiências que, assim, me fez dar um tantos.
Uma vez eu fui numa mulher que ela orou por mim e eu tava indo visitar minha filha, eu morava aqui, minha filha era com a minha mãe, e eu tava indo e eu, do nada, assim, numa rotatória, eu virei pra esquerda e falei, eu nunca fui pelo Paraguai, eu vou ir. E fui, passei o final de semana lá, voltei, e aí quando eu fui na casa dessa mulher, ela falou assim, você acredita em anjos? E eu, sim, daí ela falou, queria orar por você e tal. Daí ela orou. E ela tava me segurando, ela relando assim em mim. E de repente eu escutei ela abrindo a porta ali. Tipo, e eu assim? sentindo aquela pessoa me segurando. Daí ela olhou e falou assim, seu anjo tá aqui. E ele gritava no seu ouvido. Eu vi um dia que você tava indo por uma BR, assim, assado, a BR e tal, ali de Foz. E ele berrava no seu ouvido pra você virar, porque eu vi a sua morte. E realmente isso aconteceu. Eu nunca contei isso pra ninguém. Tipo, realmente isso aconteceu. São coisas fortíssimas. Também tem... Quando eu era criança... É duro saber da vida alheia, é triste. Cara, põe uma música triste aí pra mim. Triste. Porque eu tive um encontro, assim, com Deus e com o diabo. Que eu nunca mais vou me esquecer. Gente, ela não é louca, tá? Eu não sou louca. Minha mãe costumava me levar, sabe, nas igrejas, assim, tipo, descarrego e tal. Exorcismo. E uma mulher do meu lado caiu, sabe, possuída, e aquela coisa, e eu fiquei assim, né? E a mulher, e aí o pastor fala assim, demônio, sai do corpo dela e não sei o quê. E aí eu tava igual uma tonta do lado, olhando assim. De repente, essa mulher grudou na minha perna e ele falou, então eu vou entrar aqui. Meu Deus. Não, senhor demônio, por favor, não me... Eu me caguei, eu mijei. Eu fiquei, por favor, senhor demônio, me solta. E eu era criança, eu nunca mais esqueci. Nunca mais. Aí depois disso o pastor... Lógico, depois o pastor me levou lá na frente, orou, eu caí na unção, vi o céu. Enfim, pra tentar me alegrar, né? Mas no meu íntimo, o meu medo permaneceu até hoje. Mas eu não tenho medo, eu tenho Jesus. Não, senhor demônio, não. Tipo, são inúmeras coisas espirituais, entende, amigo? Coisas na minha vida, assim, que aconteceram, por exemplo, de situações terríveis que eu passei. As pessoas falam assim, nossa, deve ser muito legal. Não é muito legal, assim, você tá num meio tão aberto, entende? Tem muita gente ruim, tem muita gente querendo te fazer mal. E eu ouço claramente, assim, a voz de Deus em algumas situações que eu nem vou falar, senão eu começo a chorar, entende? Porque ele tá Conexão. Ele está. E geralmente quem se levanta para bater de frente com você, encontra ele e... Então essa aí é dá a dica de ouro, 3 passos para trás. Essa é a dica de ouro, gente. Como é que é a dica, Lene? Coloque Deus como seu sócio? Convide Deus para ser o seu sócio. Essa é a na dica sua da Cris, vida, aí. no seu trabalho. Gente do céu. Esse podcast tá demais, hein? É isso. Gente, eu fico muito feliz mesmo de receber vocês no nosso episódio. Nem lembro qual episódio nós estamos em produção. O 11º episódio vocês já. Estão muito famosos. Vocês já estão fazendo episódios. Olha, nós estamos muito felizes. Maravilhoso. Quando nasceu a ideia no nosso coração de fazer o podcast Papo Registrado, foi justamente para a gente trazer as histórias dos nossos clientes. Nós falamos aqui de empreendedorismo, falamos de espiritualidade hoje, falamos de tanta coisa. De Deus. Mas aqui o objetivo desse podcast é mostrar que por trás de 2 grandes empresárias existem as dificuldades, existem os sonhos, existe a conexão com Deus, existem pessoas que estão, sim, fazendo a diferença. E eu espero de coração, para você que está assistindo esse podcast, que você realmente faça a diferença no seu negócio. Nós somos da empresa Marques, nós estamos aqui para poder auxiliar você na proteção da sua marca. Acabamos de entregar o nosso certificado lindo e maravilhoso aqui para a Cris. E eu acredito que tudo isso aqui é para ajudar você a crescer o seu negócio com segurança. A Cris tá aqui, ó, tá emocionada. Eu tô emocionada. Aonde que eu vou pendurar? Aonde ela vai pendurar isso na aí? Na minha cabeceira da cama pro Paulo ficar olhando pra cima. Pra ele ficar olhando pra você. Paulo aqui é marca registrada. Aqui, respeita, Paulo. Respeita não sua só mulher. o Paulo. Gente, eu tô feliz demais. Nós vamos encerrar esse podcast de hoje, mais uma vez agradecendo a Lene, da Aromas Flower. Cris Gabiati, já sigam ela lá. Depois vocês vão dar um por Google lá favor. pesquisar, né, gente? Eita, pelo amor de Deus. Ai, é uma E foto você? tão tonta. E pra você que talvez queira sentar um dia nessa mesa com a gente, bater esse papo aqui, é só você me chamar no direct, fazer o seu registro com a gente, que vai ser um prazer estar aqui também entregando o certificado pra você. Cris, só pra finalizar mesmo, eu falei finalizar umas 3 vezes aqui, Ele já mas finalizou só pra 5 finalizar, vezes. só pra gente finalizar agora, eu quero que você diga aqui o seguinte: como que você enxerga a importância do registro de marca
para influencers, para pessoas que têm uma marca? Como que você enxerga isso? Fala pra gente. Necessidade. Eu enxergo como uma total necessidade. Gente, dois casos de pessoas que precisam ter o registro. As que têm uma empresa e as que são uma empresa. Se você não se leva a sério como influencer, se você tá para baixo, se registre, tá? Faça o seu registro, porque você e você pode. É isso. Boa, Gostou? muito bem, parabéns. Foi bom? Foi motivacional? Lene, e pra quem tem uma loja? Você já imaginou você trocando a sua fachada depois de você ter gasto tanto dinheiro lá? Não fala isso. Você já imaginou Não. você trocar a sua fachada, ter que trocar talvez a sua sacola, Instagram. seu Instagram? Você imaginou você perder o seu Instagram com X mil seguidores? Né? Isso pode acontecer. Eu tô falando aqui não é pra botar medo em você, não. Eu tô falando, né, em você que tá assistindo, porque elas já estão protegidas. Agora não tem mais daqui, não. Mas assim, como que você hoje fala pro empreendedor que ainda não tem um registro de marca, Lene? Registre, porque é algo que você sonhou. Você construiu aquela história e do nada você vai perder tudo. Vai praticamente, vai ter que começar do zero. Você vai começar do zero, porque você vai perder o direito de falar no Instagram com o seu nome, enfim. E o Aromas Flower, gente, desculpa, mas ele é meu. É. Ai, show de bola! Esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Registrado. Eu quero deixar aqui um beijo a você que ficou com a gente aqui até o final. Aqui embaixo vai ter os links para você falar com a gente pelo WhatsApp. Você que talvez queira fazer aí um orçamento sobre registro de marca, fazer uma consulta de anterioridade e disponibilidade até mesmo para saber se você não está usando o nomezinho registrado. E eu vou deixar aqui também o Instagram da Cris. Lógico, você já deve ter seguido ela já, né? Por favor, me siga enquanto lá. você está assistindo o nosso episódio, você já foi lá seguir a Cris, E o é muito Aromas legal, Flower. porque a gente Aromas na verdade, Flower todos- Foz. Aromas Flower Foz, gente. A gente fala sobre tudo, política, religião. Esse bate-papo que a gente teve aqui, a gente É tem papo todos os dias. registrado, gente. É papo registrado. Gente, um beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio. Um beijo! Esse foi o episódio do Papo Registrado. Tchau, tchau. Tchau.